Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte, o programa que vai além das curiosidades e te mostra como cada lance impacta a sua vida e até a sua espiritualidade. Sabe aquele versículo em Filipenses, capítulo 4, 13? Tudo posso naquele que me fortalece? No programa de hoje, a gente vai conhecer a história inspiradora de uma freira triatleta que divide seu tempo entre os treinos e um trabalho transformador na Vila Mimosa. Eu estou falando da irmã Maribel Pérez. Boa noite, irmã. Boa noite a todos os caros ouvintes também. Aqui no estúdio com a gente, eu não falei, eu sou a Leana Scal e com a gente aqui hoje a jornalista Flávia Lobo. Boa noite, Flávia. Boa noite, Leana. Eu vou dividir com vocês, ouvintes, uma informação importante. A gente é fã da irmã Maribel, eu e Leana. Então a Leana até esqueceu de se apresentar, de falar, mas é porque a gente gosta muito da irmã Maribel, né? Nossa, eu tava lembrando aqui, acho que há 15 anos que eu fazia um programa com a irmã Maribel na Web TV Redentor. E agora estou muito feliz da senhora ter aceitado esse convite, estar aqui na Rádio Catedral com a gente hoje. Muito obrigada. Vamos conversar, então, sobre essa importante missão da irmã Maribel e como que ela consegue conciliar tudo isso com o esporte. É um grande desafio, né? Porque a gente sabe que a vida do religioso, da religiosa, não é fácil, né, irmã? São muitas tarefas, né? A vida de todo mundo hoje em dia, né? Vivemos em um mundo muito ativo, né? E então a vida de todos é uma correria, inclusive a nossa vida religiosa também, né? Mas o esporte, para ir diretamente, né, a esse assunto, o esporte, ele hoje em dia é comprovado até pela ciência, pela medicina, né? Ele é necessário para a nossa saúde. Então, não é mais uma opção. Eu faço porque eu quero, porque eu gosto, né? Hoje em dia é questão de saúde. Então, na minha vida, claro que eu não preciso fazer triatlon para ter saúde, tudo bem, né? Aí é outra coisa. Mas o esporte, de fato, não é uma opção. Não é uma coisa que eu faço se eu quero, né? Mas é uma coisa que é necessário. Assim como a gente faz medicação, alimentação, sono, o esporte deve fazer parte da nossa vida. A gente já vai aprofundar esse assunto. Tenho muitas perguntas para fazer para a senhora, compartilhar também, porque o esporte também transformou a minha vida. Também quero compartilhar isso com vocês daqui a pouquinho. Mas antes, quero fazer uma notícia importante aqui para os nossos ouvintes, para aquelas pessoas que amam o esporte, a igreja, e estão ligadas nesse ano santo, né, esse jubileu da esperança que o Papa Francisco nos colocou, e estão todos peregrinos da esperança. E existem vários temas, né, relacionados ao jubileu. Então, no dia 14 e 15 de julho, será o jubileu do esporte, que vai acontecer em Roma. De junho, 14 e 15 de junho. Eu falei julho? Desculpa. A ideia é reunir no Vaticano atletas e profissionais e amadores, treinadores, dirigentes esportivos, todos aqueles que têm alguma ligação com o esporte, que amam o esporte, para viver esse momento tão especial que é passar na Porta Santa, ter essa experiência de estar, eu acho que assim, o mundo inteiro, né, os católicos do mundo inteiro vivendo nessa sintonia do jubileu. Então, acho que é um momento muito, muito gratificante. Quem tiver essa oportunidade de estar lá e participar desse jubileu, com certeza vai enriquecer muito a vida, a espiritualidade. O evento promete, né? Haverá peregrinação à Porta Santa, possibilidade de receber o sacramento da reconciliação e, passando na Porta Santa, tem a indulgência plenária, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito especial. Haverá também uma Vila do Desporto, né? Vai ter um momento com um encontro com grandes nomes do esporte. Vai ser um momento de todo mundo se reunir e poder dialogar também, né? Acho que vai ter encontros, não sei se encontros de formação sobre esporte. Acredito que deve ter alguma atividade de esporte também, porque não chama atleta só para conversar, não. Tem que chamar para correr, para nadar, para fazer alguma coisa assim, né? Com certeza, mas eu acho que isso é o que a gente vem fazendo aqui também com o Vox Populi Esporte, é mostrar toda essa ligação que a igreja que tem, né? A igreja
E o esporte, né? Que é pouco falado, mas que, assim, se complementam, A né? gente tem, na história da igreja, um papa que era um papa atleta, né? Que é João Paulo II, né? É porque você conhece pouco, mas em realidade hoje em dia, né, se traz mais a realidade do esporte. A gente vê muitos padres hoje, né, fazendo maratonas, treinando, correndo, indo na academia, né? Tem até um Instagram dos padres lá que vão na academia, né? Bem famoso. Tem, exatamente, né? Nos religiosos, mas não tem nenhuma freira lá que coloca. Então, enfim, então só tem Hoje padres. me perguntaram, ela nada? Ela é triatleta? Mas ela vai à praia de maiô? Eu falei, padre, se ela vai, eu não sei, né? Não, com certeza eu não nado de hábito, não. Mas... Eu tenho visto do Instagram uma freira nos Jogos do Flamengo, já viram? Não. Que ela tem feito uns posts muito legais, torcendo na arquibancada, muito divertido. E ela vai de hábito. É hábito mesmo. Pro estádio. Porque acho que ir para o estádio tudo bem, porque você não está ali fazendo uma atividade esportiva, né? Mas fazer uma atividade esportiva de hábito é até não tem perigoso. como, É uma negócio que não tem lógica, né? De fazer, a não ser uma caminhada, né? Mas pedalar, nadar, correr é meio complicado. A senhora tem algum time que torce aqui no Rio de Janeiro? Não, especificamente sim, não. Ah, já tem o Flamengo aí. Pois estão me puxando para o Flamengo. Me deram a blusa do Flamengo, tem a blusa do Flamengo. Não tem um dos outros, então, enfim, né? Você está em desvantagem, O padre Marcos Vinícius não está aqui comigo hoje para a gente falar do Botafogo. Pois é, e tem o prazo de inscrição, ele vai começar agora em abril, né, Leana? Isso, tem até 20 de abril para fazerem as inscrições. É importante que quem for participar do Jubileu lá em Roma se inscreva, porque aí consegue participar de toda a programação oficial. Porque senão a pessoa só vai estar lá e não consegue participar de todos os momentos. E são momentos riquíssimos, assim, que vale muito a pena que todo mundo participe. E as informações, tem um site oficial do Jubileu que as pessoas podem acessar e ter todas as informações lá. É um momento muito, muito marcante. Assim, eu não fui, mas eu conheci muitos colegas que foram no Jubileu da Comunicação, que foi o primeiro no início do ano, em janeiro. E eles falaram que foi maravilhoso. Assim, foram momentos incríveis. Eles estiveram com o Santo Padre na ocasião e teve uma mensagem especial para a comunicação, assim como eu acredito que vai ter uma mensagem especial para o esporte. Para o esporte, né? Com certeza. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo e já a gente conversa com a irmã Maribel, triatleta, muitas perguntas e fique ligado, a gente já volta. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte. Ela é uruguaia, mas carioca de coração. Uma mulher forte em todos os sentidos e com determinação e fôlego de atleta, vem mudando a realidade de centenas de mulheres que vivem em situação de prostituição e vulnerabilidade social no Rio de Janeiro. Se não bastasse esse trabalho misericordioso e desafiante, ela ainda pratica um dos esportes mais exigentes. Irmã, conta pra gente como que a senhora falou, como que eu vou ser uma triatleta, né? A senhora começou com a corrida, começou já fazendo as três modalidades. Como é que foi esse início? Não comecei a fazer as três, não. Primeiro eu comecei com uma dor de cabeça. Foi assim. Eu comecei a ter crises de enxaqueca. A história é essa mesma, né? Até pelo próprio trabalho, pelo cansaço e tudo, né? E o médico falou, seria bom você praticar algum esporte. E aí eu me lembrei, mas então, eu sempre quis aprender a nadar. Eu não sabia nadar. E foi assim, então, que eu comecei, no ano 2014, 2015, a aprender a nadar. E aí fui indo, né? Eu fui aprender a nadar na piscina mesmo. Não sabia absolutamente nada, nem respirar embaixo da água. Não sabia nada, só sabia boiar na água mesmo, né? E aí fui aprendendo a nadar, aos pouquinhos. Depois, eu não lembro muito bem, mas a corrida... Não, depois eu ganhei uma bike, porque eu gostava muito, desde criança, andar de bike. Aí eu mudei, né, para Tijuca, eu morava em Santa Teresa, é impossível de andar de bike, né? E aí, então, eu ia para a aula de natação de bike.
Olha só. Sim. Então, aí tudo começou. Aí eu ia fazer aula de natação de bike. E depois, aos domingos, eu saía passear pela cidade do Rio de Janeiro, que aparentemente é muito perigoso, né? Porque é perigoso, mas eu sou sem noção mesmo, eu ia, né? E comecei a pegar minha bike, saí da Tijuca e comecei a ir até a Zona Sul, até a Barra, enfim, fazia uns 70 quilômetros de bike aos domingos. Até a Barra? Eu já fui até a Barra de bike, Mas de não passeio. pelo Alto da Boa Vista. Não, pela ciclovia. Pela mesmo. ciclovia? Pela Nossa, Terra do ela dava Flamengo, bastante, pela zona, por isso que dava 70 quilômetros. E de boa, assim, tranquilo, parava, tomava um açaí. Minha domingo de manhã era assim, bem cedinho, né? Depois chegou a corrida, né? Aí eu já comecei a correr alguma coisa ou outra, e até que um dia alguém me falou: mas Maribel, você tem que fazer triatlo. Triatlo? Eu falei: o que é isso? Eu não fazia ideia o que era o triatlo. E foi ali, então, que eu conheci a irmã Madonna. A irmã Madonna é uma Ironman mundial, conhecida mundialmente. Hoje tem 90 anos e fez o seu último Ironman faz pouco tempo, né? Sério? Exatamente. Ela começou a fazer triatlon também com 40, 50 anos, né? Eu comecei um pouquinho antes, né? Mas acho que foi com 50 anos que ela começou a treinar. E ela ganhou muitos pódios, enfim. É muito famosa, muito conhecida a irmã Madonna, né? Ela é americana. E aí, quando eu vi a história dela, eu falei: nossa, se ela é, então eu devo poder fazer também, né? Sem noção das coisas. Enfim, e aí eu conheci a assessoria, que hoje faço parte, né? A MF. E aí eu fui entrando um pouquinho em 2021, comecei nessa caminhada do triatlo, né? Que é, de fato, muito desafiador, mas muito bom, porque ele exige uma disciplina de vida. E isso combina um pouco também com a nossa vida religiosa, né? Se você não tiver disciplina, você não consegue permanecer, porque precisa de horas de sono, uma alimentação muito equilibrada, enfim, né? Para você poder estar ali sem muito sofrimento, né? Porque já é muita dedicação nos treinos, né? Mas traz um equilíbrio emocional, físico, espiritual também, né? Porque o esporte ensina muito. Foi assim, então, que chegou o triatlo na minha vida. Nossa, que máximo. E a senhora já fez muitas competições? Já fiz. Tem umas quantas medalhas em casa de participação, né? Só isso, eu não corro daqui até a esquina. Exatamente. E esse ano estou com um desafio, que é fazer o Ironman, o 70.3. Sério? Que será no mês de agosto. Então, um grande desafio para este ano. Estou treinando aí. Estou falando hoje publicamente, né? Ninguém sabia até agora, né? Primeira Olha aí, mão. vamos começar já a torcida da irmã Maribel no Ironman. Mês de agosto, então, tem o 70.3 aqui do Rio, né? Que acontecem, que é o meio Ironman, né? Que são 1.900 de natação, 90 quilômetros de bike e 21 de corrida. Nossa. Tudo isso no mesmo dia. Consegue imaginar isso, Flávia? Eu fico impressionada, porque assim, a gente está gravando, então quem está acompanhando pelo YouTube tem a chance de olhar no vídeo. A irmã Maribel, ela é assim, mignon, né? Com uma carinha tranquilinha, e de repente eu vou competir o Ironman, né? Realmente a escolha do versículo acho que traduz muito dela, né? Tudo posso naquilo que me fortalece, né? E se for a vontade dele. Né? Isso é importante. Porque não é fazer qualquer coisa, né? Coisas que realmente ele pede, né? Que estão dentro da vontade dele. Quando vocês me descreveram aí, falaram que é uma pessoa forte, não sei o que, né? Tudo isso, eu falei: nossa, eu não sou nada disso, não. As pessoas que não me veem vão achar que sou uma mulherona de 1,80 m, né? Super musculosa. Não, eu sou pequenininha, 1,55 m, magrinha. Mas a força de Deus, de fato, né? Quando a gente está na vontade dele, fazendo o que ele quer. Eu tive muita dificuldade de aceitar o esporte na minha vida, porque eu achava que ele me tirava da minha vida religiosa. Eu tinha medo que ele pudesse me levar para um aspecto de vida que eu fosse perder a minha vocação. Porque um pouco as críticas que eu recebo hoje em dia são essas, né? Mas como assim? Você vai lá, pedala, tá junto com homens e mulheres. E sim, mas justamente são homens e mulheres, não tem problema nenhum. Não é possível que as né? pessoas ainda critiquem. Sim, tem esses questionamentos, mas é justamente o esporte, ele não me tirou a vocação, ele afirmou a minha vocação e me tornou uma pessoa muito mais disponível para os outros, muito mais inserida na sociedade, na realidade das pessoas. Então, eu precisei, eu mesma, passar primeiro por deixar esse preconceito que existe, que também eu tinha,
e aceitar. E hoje eu aceito e eu vejo que é, de fato, uma coisa que Deus quer mesmo também que eu faça na minha vida, né? Mas é engraçado a senhora falar isso, porque eu também passei por isso. Diferente, também não sou uma triatleta, mas eu tenho 2 anos que eu comecei a fazer corrida. E mudou minha vida também. Eu sou outra pessoa depois que eu comecei a praticar o esporte. Eu estava parada, depois que eu tive meus filhos. E eu tinha essa preocupação de, nossa, mas eu não tenho tempo, né? Eu tenho que estar com as crianças, meus filhos são pequenos, tenho que trabalhar, não tenho tempo. É a desculpa que todo mundo dá para não fazer atividade física. E, pelo contrário, quando eu comecei a me disciplinar de acordar cedo para fazer atividade física, quando eu chego em casa, eu estou muito mais disposta para brincar com meus filhos do que antes, que eu ficava em casa cansada com eles e não tinha aquele tempo para mim. Então, assim, a disciplina é muito importante. Começar é bem difícil, né? Muito difícil você tomar essa atitude, vou começar a fazer atividade física, praticar. Mas depois, quando você pega o ritmo e vai fazendo e vai gostando, você vê que realmente muda a sua vida e te traz uma alegria de estar praticando o esporte. Uma leveza da vida. O esporte, eu vejo que ele traz uma leveza para a gente enfrentar os desafios da vida. Os problemas continuam aí, os desafios continuam, o trabalho continua, mas o esporte tira todo aquele estresse que a gente acumula na nossa cabeça, na nossa mente mesmo, no nosso corpo, né? Então, é um remédio, assim, que não há opção, temos que fazer para poder ser pessoas mais disponíveis até para os outros, né? Como você está dizendo na sua vida, né? Sim. Na corrida, não sei se você já participou de alguma prova, mas tem muitas mães grávidas correndo com um carrinho de bebê. Sim, maravilhoso aquilo. É muito legal. Então, casais onde eles se arremessam, né? Ele vai correr, ele chega, ela vai correr, e depois levam o bebê. E você vê na linha de chegada crianças torcendo, né? Pelas mães chegarem. Sim, exatamente. Bem legal. É muito saudável. E o ambiente do esporte, né? A convivência, né, com os atletas, sempre é muito legal. A parceria, um ajuda o outro, enfim, né? Sempre tem coisas... um incentivo, né? As pessoas o incentivo, vão vai que você consegue, né? Enfim, né? Nem te conhece, mas vão parar de te ajudar e te dar alguma coisa. Sim. Engraçado que vocês estão falando isso tudo, não sai da minha cabeça a história da misericórdia de Deus, né? Que a gente vê isso de uma forma muito presente nas obras de misericórdia, né? Que é você ajudar o irmão, motivar o irmão, fazer o bem. A gente também precisa cuidar do nosso corpo, né? Que é a casa, a nossa casa do Espírito Santo, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, promover o bem-estar pelo bem comum. Exatamente, porque nós pecamos com a questão de falta de cuidado com o corpo. E o corpo é um dom que Deus nos deu. Então, às vezes, nós cuidamos demasiadamente da alma, que está perfeito, não sou contra, precisamos cuidar, e esquecemos do corpo. Mas se a gente não... Isso é uma experiência pessoal. Quando eu comecei a cuidar do meu corpo, a minha alma se tornou mais leve. Nossa, que legal. Impactante. As duas coisas estão ligadas. E normalmente, até na vida religiosa também, a gente trata o corpo meio negativo, né? Não, você tem que reprimir as paixões. Não tem que reprimir nada, você tem que conhecer as suas paixões. Tem que fazer escolhas, e é a sua alma que vai escolher. Que a gente escolhe até nossa vida religiosa, né, o celibato, escolhe não se casar. Não é que a gente não queira se casar, a gente escolheu não casar para entregar a nossa vida. As suas paixões continuam ali, mas você tem que fazer uma escolha. Então, se você conhece seu corpo, se você conhece a sua vida, você pode escolher melhor, livremente. Que se você reprime, aquilo estará sempre lá batendo na sua porta. Então, vai resolver, enfrenta, fala, né? Decide, escolhe o que você quer. E o esporte é isso, ele traz essa abertura para a vida, esse diálogo com os outros, com mulheres, com homens, com crianças, com pessoas de todos os tipos, né? E, enfim, né? Traz essa leveza da vida. Eu acho que traz gosto da vida, enfim, não sei. Agora, para quem está ouvindo a gente e nunca ouviu falar em triatlon, o que é? Como é que é a modalidade? Como é que ela funciona? Tem o peso entre as três modalidades, o peso é igual? Como é que funciona? Então, o triatlo são 3 modalidades: natação, bike e corrida. Natação em piscina ou no mar? Natação no mar. Ok. Né? Tem competição de triatlo, eu acredito que em piscinas também, mas normalmente é no mar, né? Todas as competições que aconteceram aqui no Rio e no Brasil, geralmente são... no mar. No mar ou em alguma lagoa, né? Como lá em Brasília, né? Que tem muitas competições, São Paulo, enfim.
E são esses, assim, são sempre a natação e menos, porque a natação é mais intensa. Você não nada 20 quilômetros e vai correr depois, porque não tem como, né? Ou é maratonista aquático ou é triatleta, não tem como ser as duas coisas, né, ao mesmo tempo, né? Então, a natação é menos distância, mas é praticamente um tempo igual às outras, né? E aí tem várias distâncias, né? Tem um sprint, que é o pequenininho, né? Ali a gente sempre conhece com sprint, se fez muito sprint, né? 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike e 5 de corrida. Ah, esse tá bom pra mim. Esse tá pequenininho ali, mas mesmo assim é uma hora e meia. Não é fácil não, Flávia. Não vai se animando, não. É pequenininho, mas você tem que treinar. Não, quando você falou em 5 quilômetros, eu já fiquei tensa com os 5 quilômetros de corrida. É porque quando a gente já tá no outro, aí a gente vê aquilo pequenininho, mas treinar para aquilo, o primeiro ano, né, que eu treinei para minha primeira prova, nossa, me parecia aquilo lá uma coisa, meu Deus, né? Porque Claro. tem a transição também, você sai do mar, você está deitado, você sai do mar, fica em pé, tem que subir na bike, então a cabeça todo tem o A corpo parte circulatória, né? Sim, alimentação, porque a gente tem que comer durante, né, o treino, então tem que saber a alimentação que vai levar, água, hidratação, tudo, né? O atleta se alimenta durante a prova? Sim. Oh, que Tem, interessante. tem que comer. Tem a comida própria, né? O jazz que a gente tem, né? Mas tem, porque não tem como ficar 2, 3 horas sem comer e com uma atividade intensa, né? Queimando, então, né? cada Tanta 40 energia. minutos a gente come. Tem um gel de carboidrato que é prático, assim, você não precisa parar, né? Exatamente. A Eliana já está sabendo tudo de corrida. Da sua próxima competição vai contra quem? Eu espero que A senhora já está convidadíssima para fazer a meia maratona do Cristo. Ah, minha maratona do Cristo, eu sei. Ela acontece sempre em outubro, que inicia Eu sei. as festividades de aniversário do Cristo Redentor. E é uma prova super legal, assim, a gente sobe. É subida. Exatamente. Santa Teresa, né? Vai relembrar os tempos de Santa Teresa. Nunca corri em Santa olha. Teresa. Mas é muito legal. E aí acaba no Cristo Redentor, assim, Sim. é bem especial. Conheço muita gente que fez. Eu não fiz ainda porque, enfim. Mas esse ano a senhora vai fazer comigo. Então, talvez. Já vamos tá falar. fechado, Flávia. Vamos, Flávia. Não, eu fico esperando lá na chegada. Pode subir caminhando também. Pode? Então tá. Já é alguma coisa. Quais competições você já participou, irmã? Você falou que tem umas 50 medalhas em 50 falei não, eu falei muitas, não falei número. não. Eu que botei 50, estou exagerando. Olha, eu não sei, eu não já contei estou as medalhas que eu profetizando, tenho. já estou profetizando as medalhas. Porque as medalhas são de participação, né? Depois tem as medalhas do pódio, né? Mas eu fui para alguns pódios, mas por categoria, tá? Não fui pódio de geral, porque aí já não tenho esse nível de Qual a atleta, não. modalidade que a senhora prefere? Tem uma preferida? Eu gosto da natação, porém eu sou melhor na bike. Entendi. Na natação eu não sou tão boa como nas outras, né? Me dou melhor na bike, na corrida, que na natação. Eu consigo render menos, enfim, né? Mas eu gosto mais da natação no mar. Nadar no mar, para mim, é a melhor coisa, assim. Hoje de manhã já fui nadar no mar, amanhã vou de novo. 2 vezes por semana eu estou nadando no mar. A senhora nada em Copacabana? Em Copacabana e no Flamengo, né? As competições do triatlon agora do Rio estão sendo na Praia do Flamengo. A gente teve um programa Vox Populi que a gente trouxe o biólogo Ricardo Gomes para conversar com a gente sobre a disposição da Baía de Guanabara. E ele falou bastante que a água Sim. ali da Praia do Flamengo está limpa, né? Às vezes está mais limpa que Copacabana. Né? A gente que nada toda semana nas duas, Eu né? achei que você fosse falar do Vox Populi que a gente gravou com o Padre Alexandre, que ele ia fazer do Leme ao Pontal. também Ele tem fez, essa, Padre A Alexandre. maratona aquática, eu sei que ele fez, eu vi. Então ele tem que retornar para contar como foi. Pois é, a gente precisa saber disso tudo. Mas faz um tempinho já que ele fez. Poxa, mas do Leme ao Pontal é muita coisa, né? Sim, são várias horas. Acho que são 50 e poucos quilômetros que ele falou na época. Não sei quanto, mas... Agora, irmã, dentro desse contexto todo, e a gente estava falando, você recebeu algum tipo de crítica, sofreu preconceito por se tornar uma atleta? Sim. Nossa, foi agora uma pausa, gente. Momento pausa dramática, assim. Foi um sim profundo. Sim, eu recebi, eu recebo, mas elas ficam lá numa caixinha. Aliás, eu não guardo elas em lugar nenhum, porque não me acrescentaram em nada, né?
Então, sim, mas é como em todas as coisas, assim como eu recebi durante muito tempo muitas críticas sobre o trabalho missionário que eu faço. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que falar um pouco para os nossos ouvintes. Além do desafio do esporte, a senhora tem um desafio diário na missão Sim. que a senhora faz na Vila Mimosa. A senhora pode contar um pouco Pois. para os nossos ouvintes? Que esse é o centro da minha vida mesmo, né? O esporte Sim. é auxiliar, né, de tudo isso, né? Mesmo que eu faça muito, mas não é o mais que faço, né? De fato, a missão é o centro mesmo da vida e começou bem antes, né? Vai fazer 20 anos o ano que vem que nós começamos na Vila Mimosa com esta missão de resgate da dignidade da mulher. Eu sempre digo, né? Esse trabalho não é um trabalho, não é uma missão para tirar as mulheres da prostituição. É um trabalho, é uma missão para que as mulheres conheçam a sua dignidade. Que isso muda tudo. É uma coisa que eu precisei aprender. Quando eu cheguei na Vila Mimosa, eu queria tirar elas de lá. E até hoje eu quero, mas eu não posso. Porque não posso eu impor a minha vontade no outro. O outro tem que escolher. É o livre-arbítrio, né? É a liberdade do outro. Mas então, como que eu entendi? O que eu posso fazer para ajudá-la a escolher o melhor? Então, é ajudá-la a conhecer a sua dignidade. E assim ela poderá fazer a melhor escolha, segundo os seus valores. Eu não estou invadindo a vida dela, estou formando alguém, estou ajudando a ser ela mesma. Isso foi uma compreensão que se deu ao longo dos anos, não foi uma coisa assim, eu cheguei já com essa visão. Não. Ao longo dos anos eu fui compreendendo isso e isso me trouxe uma grande paz, porque para mim é bem claro, eu não estou buscando que ela saia. Então, não me venha aqui dizendo que eu vou... Emprego pronto? Sim, tudo bem, mas espera um pouquinho, deixa eu fazer um acompanhamento com ela antes. Porque um emprego pronto não tira ninguém da prostituição. Isso é uma coisa que a sociedade também tem que entender. Você pode dar um emprego, mas faz um acompanhamento do lado, ajuda ela a compreender a identidade, por que ela começou isso, como foi que começou, o que é que está levando ela para a prostituição, porque assim ela vai conseguir sair. Não é quem vai para a prostituição não vá unicamente porque está com fome. Ela vá, sim, naquele momento está com fome, mas ela tem uma história por trás que levou ela àquilo. Eu sempre digo a mesma coisa. Por que eu, Maribel, porque eu me perguntei, por que eu, Maribel, se eu passasse por fome, eu não pensaria em me prostituir? Que eu não sou melhor que elas. Eu sou igual a elas. Por que eu não iria? Eu tenho uma história, eu tive uma família estruturada, eu tive uma concepção da minha dignidade, eu tenho os valores os quais eu não abriria mão. Agora, as pessoas que estão em situação de prostituição, a maioria ou sofreram abuso sexual, ou muitos abusos, né? Passaram por situações que feriram a dignidade, que feriram a identidade da pessoa. E isso faz com que ela faça algo que vá contra ela mesma. E quando a gente conhece, então, o coração dessa pessoa, conhece a história, pode ajudar ela realmente a se reerguer, a reconstruir a história. E aí sim, depois que ela sai, nunca mais volta. E não só nunca mais volta, ela se torna uma pessoa referência no mundo, né? Que é única, né? Vive a sua unicidade. Que legal, Flávia. Eu já fui algumas vezes acompanhando Dona Urani lá na Vila Mimosa. A gente levava São Sebastião. E ainda continua ainda, assim. E é muito bonito ver, assim, a admiração que as meninas têm, o respeito pela irmã, assim, o carinho que elas têm, por todo o trabalho que a irmã exerce lá na Vila Mimosa. É muito bonito de ver. Eu estava aqui, enquanto a irmã estava falando, eu estava pensando, né? Porque eu trabalho com educação, né? Meu lado jornalístico é voltado para a educação muito forte. E quando você estava falando de dignidade humana, a gente está fazendo uma construção de pensamentos. Uhum. E a gente é impactado, a gente constrói a nossa identidade, constrói o nosso pensamento esse que vai virar o nosso agir, de tudo aquilo que imprime a nossa alma. Então, realmente, todo o repertório cultural, em algum momento, vai chegar nas nossas tomadas de decisão. Sim. Então, quando você diz que a menina se prostitui porque tem um repertório, tem uma história de vida anterior que fez com que essas escolhas acontecessem, eu fico pensando na importância
que as catequeses, a evangelização, aquelas capelas e aquelas igrejas dentro das comunidades, não só as que estão no bairro, no asfalto, mas as que estão dentro da comunidade. A necessidade das vocações, o quanto a gente tem que rezar por vocação, para que nessa igreja, porque às vezes, irmã, a gente tem bairro no Rio de Janeiro que um padre toma conta de 2, 3 igrejas e ele é sozinho para fazer. Então, quanto a gente precisa rezar pelas vocações, para que a gente tenha uma evangelização cada vez maior e mais presente, aonde muitas vezes não chega e aonde tem tanta gente sofrida precisando do acolhimento de Cristo e da palavra para fazer uma mudança de vida e o alicerce daquela personalidade ainda na infância, para saber fazer escolhas, né, irmã? A gente vai conversar mais com a irmã Maribel, mas vamos rapidinho para um intervalo e já a gente volta. Fique ligado. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte. Hoje com uma triatleta aqui no estúdio, Flávia. Irmã Maribel. Muito bom. Mas antes de voltar à conversa com a irmã Maribel, vou pedir para o padre Marcos Vinícius, da Pastoral do Esporte, trazer para a gente aquela mensagem do Papa que liga sempre a igreja, a nossa fé e o esporte. Então, continuando a refletirmos um pouco sobre o dar o melhor de si, ler um parágrafo tão importante que esse dicastério deixa para todos nós e como incentivo à prática do esporte. A igreja não se limita a incentivar uma qualificada prática desportiva, mas quer estar dentro do desporto, visto como um moderno pátio dos gentios ou um areópago para anunciar o evangelho. Assim deve ser também a nossa experiência dentro dessa missão da Pastoral do Esporte. E verificando esse trabalho que a irmã realiza e o modo como ela se preparou para essa competição, que com certeza vai exigir dela um esforço físico, né? Também, claro, né? Mental, porque o esforço mental também é físico, né? Para que ela tenha essa preparação e possa participar dessa competição, podemos dizer. Talvez ela não tenha essa intenção de ter um primeiro lugar, ser a primeira colocada, mas só em participar, estar presente, já vai fazer com que ela tenha essa prática, essa realidade, um incentivo também para cada um de nós, né? Então, não uma modalidade apenas, mas fazendo com que uma religiosa, onde ela mantém toda a sua tradição dentro do seu instituto, dentro da sua ordem, mas também ela tem essa preparação para a prática do esporte, né? Então, assim, é a visão, é a missão da Pastoral do Esporte, onde o esporte, a prática do esporte, a modalidade que se pratica, é um moderno modo para também anunciar o evangelho através da sua presença, através das suas atitudes. Bonito gesto dessa religiosa. Muito bem, irmã. Muito boa a nossa conversa. Eu queria perguntar para a senhora se tem uma história assim de resgate que marcou a senhora lá na Vila Mimosa que a senhora possa contar para a gente. Ui, tem muitas, né? Tem muitas histórias, né? Então, eu acho que uma das histórias mais bonitas que... São tantas, né? Mas eu vou contar uma de uma menina que hoje é a nossa professora. Nós temos uma... Eu não falei das coisas que a gente faz, mas nós temos uma oficina de talento, se chama. E nessa oficina de talento, através de trabalhos manuais, né, de artesanato, de costura, é proporcionado para as mulheres um espaço para elas descobrirem os seus talentos. E hoje, a professora principal dessa oficina de talento é uma das mulheres recuperadas, né? Por isso. É uma grande mulher, né? Eu admiro muito, né, ela. E ela passou por todo o tempo da prostituição. Lembro muito bem do dia que ela chegou chorando e dizendo que não aguentava mais, que não conseguia mais viver aquilo, uma angústia muito grande, com criança pequena, sem ter o que fazer e querendo sair da vila, né? Querendo sair dessa vida da prostituição, mas não sabendo como, né?
E ela foi ali, né, se abrindo o coração, passando, né, por todo o processo de escuta, assistente social, psicólogo, enfim, e começou então a participar da oficina de talento. Ela começou ali a aprender, a fazer costura, enfim, e ela hoje tem a marca dela, né? Ela trabalha com produtos artesanais. Uau. E hoje ela se mantém com isso, né? Ela Que tem, legal. ela é microempreendedora, né? Então, e de fato assim, é um exemplo de pessoa de superação e dá um show lá de aula, porque quando as nossas outras meninas chegam, elas vêm, né? Ela que está ali e dando o exemplo de vida, né? Motivando os demais. Então, eu acho que foi um dos maiores presentes que eu recebi ao longo dessa caminhada, né? De missão, porque hoje ela está como missionária, né? Hoje, de fato, ela é missionária lá conosco. Temos outras também, não é a única, né? São 3 meninas que trabalham conosco, que hoje são voluntárias, né? Trabalham na associação. Mas tem outras também que se recuperaram da vida, né? Que fizeram batismo, primeira comunhão. Tem várias histórias assim de reconstrução, graças a Deus. A gente esqueceu de falar, e é sempre bom lembrar, é Missão Talitha Cumi? Talitha cum, quer dizer, levanta-te e anda, né? O que Jesus falou para a filha de Jairo, que estava morta, pegou a mão da menina e falou, Talitha cum, levanta-te e anda. Então, o nosso nome é por isso, né? Porque encontramos pessoas que estão como mortas, né? Para a sociedade, para elas mesmas, e Jesus faz mesmo esse levanta-te e anda, não através, talvez, de uma abordagem direta, né, de evangelização, assim, eu estou chegando aqui, Jesus te ama, né, porque nunca fazemos isso, não é que não possa ser feito, mas não é nosso jeito de fazer, mas sobre uma acolhida, né, estou aqui para te receber, chega, aqui é a Igreja Católica, estamos aqui, tem a capela, tem o Santíssimo, sempre exposto, sempre em oração, mas acolhemos todo tipo de religião, todo tipo de pessoas que vêm ali e, enfim, se sentem acolhidas pelo próprio Jesus, né? Que não pede nada em troca a não ser a vida delas mesmo. E a capela fica na Vila Mimosa? Tem uma capela, sim, a Capela São José fica... Dentro da Vila Mimosa, Flávia. Fica. Muito legal. Muito. E nós temos uma casa da acolhida, que vai fazer 10 anos agora, né? Dessa casa que fica do outro lado da passarela, do outro lado da Praça da Bandeira, né? Do outro lado da Vila Mimosa, onde a gente acolhe as mulheres durante a semana para a escuta, o atendimento, enfim, né? Porque nos primeiros anos foi tudo dentro da vila, só que quando as mulheres começaram a sair, elas falaram, nós queremos voltar para ver vocês, mas nós não queremos voltar para lá. Sim. Então, nós precisamos de um lugar fora da vila, mas não muito longe, para que as pessoas que já não estão mais lá possam ir para a nossa casa. E elas mesmas também gostam, porque quando vão para a nossa casa, elas vão da casa delas, né? Então, troca de roupa, né? Eu vou aqui, eu mesma, né? Não quero vir lá da vila, não. Eu quero vir da minha casa, né? Limpa de tudo isso que elas falam, né? É a Longe história de saber. do vestes novas, né? Que Isso. Jesus dá vestes novas, né? Exatamente. As senhoras religiosas são quantas lá na... Eu sou a única. Por enquanto, estou Nossa! esperando vocações. Quando você falou de vocações aí, é um dos meus maiores sofrimentos e cruzes, né? Porque eu não estou sozinha porque eu quero, né? É uma coisa que se deu. Teve uma irmã que morou comigo que faleceu em 2014, faz 11 anos. E desde então eu estou sozinha como religiosa, né? Como consagrada. Mas eu tenho uma equipe de umas 30 pessoas ali que trabalham comigo, os leigos, muitos engajados, né? Não estou sozinha fazendo esse trabalho, somos uma equipe. Mas, com certeza, falta muito a vida consagrada. Enfim, essa comunhão da vida consagrada eu sinto muita falta. Mas eu entrego essa falta todos os dias pela missão e espero profundamente em Deus que um dia essas vocações chegarão. Em todo caso, eu não vou deixar de fazer o que eu faço, né? Porque não chega, né? Eu continuarei fazendo e os bispos e os padres falam, calma, irmã, continua seu caminho, que um dia vão chegar. Eu falei, tá bom, então. A congregação da senhora qual é? Então, eu faço parte da Ordem das Virgens Consagradas, né? E sou a fundadora da Fraternidade Talitha Cum. Ou seja, você, noviça, irmã que está entrando agora, que está pensando se você tem vocação religiosa, está aí fazendo seu discernimento, quem sabe a sua missão está ali com o trabalho de... a gente não chora, né? Jesus, quando entra, ele fala, não chora, ela só dorme, né? Com as meninas que estão adormecidas
E você, de repente, pode despertar para uma nova realidade através de Cristo tantas mulheres junto com a irmã Maribel, hein? Você que está ouvindo a gente, que tem vocação, quem sabe? Quem sabe esse é o seu trabalho, seu serviço. Né, irmã? Isso mesmo. Infelizmente já está chegando ao final do nosso programa. Essa conversa aqui renderia ainda muitas horas. Mas, irmã, eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Vamos fazer aquele estímulo para as pessoas despertarem, né, para as atividades físicas, para a importância do esporte na vida delas. Então, como eu falei até agora, né, não é questão de opção, né, quero, não quero, precisamos fazer. O esporte vai trazer, né, uma saúde, uma leveza para a nossa vida. Eu acredito que eu diria assim, é muito importante para nós cristãos cuidar da nossa integridade. E a integridade está composta, a totalidade do nosso ser está composta de alma, de espírito, de corpo também. Então, cuidemos de toda a nossa totalidade, porque Deus nos deu tudo. Ele não deu somente a alma, Ele deu também o corpo. Então, se nós queremos ser santos, nós vamos ter que ser santos na nossa totalidade, não apenas na alma. Muito bem. Flávia, muito obrigada. Mais um programa juntas. Sim, obrigada, Leana. Obrigada, irmã Maribel. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço o convite, a confiança, né? Sempre é muito bom poder partilhar experiências. Acho que a senhora tem que voltar mais vezes. Sim. Tá sempre aqui com a gente, né, Flávia? Muito obrigada por sua presença, irmã Maribel. Claro, todos os nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia mais uma vez. Curtiu o nosso bate-papo? Então siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.